Olá, hoje eu vou compartilhar com vocês alguma coisa sobre os meus novos projetos aí, envolvendo a questão da inteligência artificial e também da TI, né, tecnologia de informação e tal. E vou explicar para vocês a unidade básica de armazenamento de um computador, que é no caso, o flip-flop, e espero que vocês gostem. Hoje eu vou falar sobre flip-flop, né? Unidade mínima de armazenamento num computador. Aqui no caso, então, a protoboard. Estou usando uma bateria aqui de 9 volts, mas eu indico para que vocês usem de 5 para não queimar. Eu tive que colocar mais resistores aqui para evitar. E aqui a ideia é não usar nem Arduino, nem capacitor, né? Então, de que forma por que é considerado, né, uma memória, um armazenamento? Por exemplo, se eu apertar o vermelho aqui, ele vai continuar naquele estado lá. Se eu apertar aqui o botão amarelo, o que acontece? Ele acendeu lá, mas percebam que, então, eu pressionei, soltei, ou seja, eu fechei a chave, mas a chave abriu novamente, mas o LED está lá. Ao apertar o vermelho aqui, eu fecho a corrente aqui, né, a corrente passa por aqui. Ao soltar, a corrente abriu, mas ele manteve o estado, ou seja, ele armazenou o bit aqui, isso graças ao transistor que a gente vai entender agora. A gente já volta aqui para o flip-flop, mas só para vocês, então, entenderem o funcionamento. Se alguém entende de porta lógica, né, eu estou usando a porta lógica NOR, é muito importante estudar portas lógicas a AND, ou AND, ou a XOR, né, no caso dos sistemas digitais, SR e LET. Então, um flip-flop digital, ele utiliza os 5 volts, que são as ondas senoidais transformadas em ondas quadradas. Isso pode ser feito através de um osciloscópio, por exemplo. Mas o nosso diagrama aqui, de que forma que ele funciona. Então, a corrente ela desce pelos dois lados, mas vamos supor que a corrente mais fraca ela passou por aqui, ela tentou passar por aqui, mas não conseguiu. Por quê? Porque o transistor, né, essa pecinha aqui, a base não estava sendo alimentada. Então ele serviu como ele serviu para cortar ali um indutor. Ele não conduz a energia dessa forma. Então ela ultrapassa o obstáculo aqui, que é a resistência, e vem para cá, T2, no caso o segundo transistor, alimentar a base desse transistor, que é a perninha aqui do meio, né? Então, coletor, base, emissor. Coletor, base, emissor. A base, uma vez que a base está sendo alimentada, a corrente que vinha por aqui, ela, ao invés dela ir para lá, ela passa por aqui porque ela vai usar sempre o caminho mais fácil. Então, é fechado o circuito e o LED acende. A corrente muito mais fraca, uma corrente sutil, não suficiente para acender esse LED, mas sim suficiente para alimentar a base, faz então com que o transistor esteja on, né, aberto, o gate aberto, e o fluxo ocorra dessa forma aqui, alimentado por aqui. Agora, se eu apertar o S, não vai acontecer nada porque a corrente ela está passando por aqui. Então ele continua lá no estado que ele estava. Agora, se eu apertar o R, a corrente que estava alimentando a base, ela deixa de alimentar a base e vem por aqui. Mas por que ela deixa de alimentar a base e vem por aqui? Porque o transistor, esse que é o poder dele, né? Ele tem o poder de transferir ou resistir, impedir ou criar um obstáculo. Ele é um semicondutor. E como a gente viu ali, a corrente procura o caminho mais fácil. Como ele percebe que, apesar de que aqui, né, ele podia passar, mas há uma pequena resistência, ele resolve passar por aqui. Uma vez que ele não alimenta lá, essa base aqui ela se torna vazia novamente. E então,
A corrente tenta passar por aqui, mas não pode, porque agora o transistor está em modo de corte. Se ela não consegue passar por aqui, ela vai passar para cá, vencer esse obstáculo aqui e passar para cá, alimentando essa base agora. E uma vez que ela alimentou essa base, a corrente que antes alimentava essa base, que desceu para lá, ela, em vez de ultrapassar essa resistência, ela fala: opa, peraí, aqui a resistência é menor, eu vou para o caminho mais fácil, então eu vou por aqui, porque agora o gate está aberto. Então, o circuito se faz dessa forma, sendo alimentado por essa base aqui, acendendo esse LED. E isso mostra de que forma que o transistor ajudou a armazenar a informação, mudando o fluxo da corrente. Então ele mudou o fluxo da corrente, o LED se manteve estável, mesmo que a corrente aqui não esteja mais fechada, porque o fluxo está sendo alimentado à base, o fluxo da corrente está vindo por aqui. Após um bit ser aceso, tal, eu mando ele para um circuito onde ele vai coletar todos os flip-flops ali que estão acesos e fechados e fazer a combinação. Só para vocês entenderem rapidamente aqui, o que acontece é isso, né? Então a corrente ela tem essa ondulação. Ela é convertida em corrente quadrada, pode ser feito por um osciloscópio no caso. Na amplitude, quando ela está para cima, ela é representada por 1, quando ela está embaixo é 0. 1, 0, tal. Mas ela pode ter uma extensão variável, né? Então, o máximo 5 volts aqui, a extensão dela aqui é maior, então 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. E aqui é a representação de 8 bits. Se eu quiser transformar 3, que é um número decimal, em bits, em número binário, eu tenho que acender aqui o 2 e o 1. Então eu tenho o número binário 11, que em decimal é 3. Se eu quiser o 10, eu tenho que acender apenas o 8 e o 2. E mantenho o 4 e o 1 apagados. Então, aí ficaria 1, 0, 1, 0 em binário. Então, 1010 é igual a 10 em decimal. 1010 em binário, 10 em decimal. E assim pode ser feito os cálculos, pode ser somado e tal. Agora, voltando aqui então no nosso flip-flop, o nosso diagrama aqui, né? Nosso diagrama, ele mostrado na prática, aonde então, agora aqui nós temos as resistências. Coloquei aqui os dois transistores. Ela vem aqui da parte positiva da protoboard e alimenta a base de um e o polo positivo do outro. E aqui ao contrário também, o positivo de um e a base do outro. Então, dessa forma, mesmo que eu solte aqui, ele se mantém. E esse estado de armazenamento se chama memória de 1 bit. Valeu? Espero que vocês tenham gostado, e quem tiver interesse em fazer um flip-flop, né, posso passar as dicas aqui. Eu usei o transistor NPN BC548 e o resistor de 4.7K ohms. E a bateria eu aconselho a usar uma menor aqui, eu coloquei mais resistor para evitar de queimar, mas de 5 volts, faça uma combinação aí de 5 volts, que é o ideal. Valeu então, pessoal, obrigado, até mais.